Bom dia, pessoal. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Bom dia, Oi, Kátia. bom dia, Isa. Hoje a gente já está tendo aí algumas pessoas chegando na hora. Então vamos lá para a nossa terceira live, né? E é muito gratificante estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente já passou por alguns pontos. Você quer fazer uma recapitulação aí, Kátia, dos outros 2 dias para a gente dar início à fala de hoje? Tá, bom, bora lá. A gente falou no primeiro, hoje é o terceiro, né? A gente falou a respeito da questão da gente transformar, né? Ter um novo olhar, vamos dizer assim, da forma que a gente vê algum problema, né? E transformando ele em uma oportunidade, né? Todo problema tem claro, seus... como é que eu vou dizer assim? Nos perturba, né? Mas a gente tem que ver o que ele está nos proporcionando também de aprendizado, de oportunidade, né? Ontem a gente falou de como achar, de como se fortalecer na busca desse novo eu, desse novo, na busca de nós mesmos, na busca de novas oportunidades. Então a gente falou um pouco a respeito disso, né? De como se fortalecer, de como carregar as nossas baterias, como foi colocado lá na live, que foi muito legal. Descobrindo novos talentos, por exemplo, né? Então, assim, foi muito bom. E aí temos o tema de hoje, né, Ione? Uhum. Então, no meu ponto de vista, a ideia minha, mas da Kátia, deixa eu ver aqui, Kátia, porque acho que agora vai. Eu acho que a ideia minha, mas quando a gente sentou para conversar, era exatamente passar para as pessoas um pouquinho do que a gente conhece e como que a gente consegue fazer mesmo distante, e aí entra aquela questão que você está aí em Portugal, eu estou aqui em Caetité, na Bahia, então assim, já há algum tempo a gente tem essa experiência que não existe limitações, né? Eu já havia feito alguns trabalhos online, né, cursos online Nós, e né? Desculpa. é, cursos online, palestras, é porque a gente trabalhava separado. Esse é o nosso primeiro projeto juntas, né, em relação a isso, mas cada uma fazia dentro do possível as suas o seu trabalho. E diante do quadro que a gente está vivenciando e das necessidades que a gente está percebendo que as pessoas estão aí vivendo e sentindo essas dificuldades, a gente propôs um projeto novo, onde a gente estaria fazendo, nesse primeiro momento, 7 lives, na verdade, né? 7 lives seguidas, para verificar o engajamento do público, quantas pessoas iriam estar vindo, a importância também do engajamento que estaria acontecendo. Lá na primeira live a gente falou muito da questão que os professores estão sofrendo, da educação, né? Que os professores estão sofrendo essa dificuldade de estar fazendo vídeos, de estar tendo que passar os conteúdos de uma forma mais... de uma forma que eles não estavam preparados, porque os professores que trabalhavam em Foi, AD, tranquilo, tudo bem.
Mas a uma escola nova descoberta tradicional, de novos caminhos, um novo desafio, né, nessa questão. exatamente, que Pegando foi o até o gancho aí do que que aquela você... professora colocou, que foi o que aquela Isso. professora colocou, né? Que ela teve que buscar novos desafios, novas é, é, coisas, e que ainda está enfrentando essas dificuldades. Dificuldades essas que a gente percebe, uma questão de uma internet que não é boa, uma questão como é que chama? De uma câmera de celular que não é tão bom Não assim, ter, a imagem. não ter habilidade mesmo, né? Não ter uma certa habilidade, ou talvez não tenha sido até uma falta de interesse anteriormente, antes da necessidade de se conectar, de saber como é que funciona a câmara, de saber como é que funciona, de abrir novos canais, de saber como funciona. Toda essa, para eles foram, para muitas pessoas, né? Foi Foi um novidade. baque. E aí e assim, antes não tinha interesse de saber, né? Eu acho que todo mundo conhece também, pessoas que têm um super celular, por exemplo, mas que não utilizam as nossas funções. Nós mesmos, né? O que é que nós utilizamos do nosso celular? Não, com certeza não utilizamos 70, 80% do que ele realmente pode nos proporcionar. E quando a gente vai comprar um celular, a gente quer sempre, né, o melhor, dentro do possível. E é interessante que, mesmo a gente que já trabalha há muito tempo nessa área, né, ainda assim existe os obstáculos, existem as barreiras que a gente tem que enfrentar, né? Que entra dentro do Uhum. tema de hoje que a gente vai falar, que é exatamente a decisão que você tem que tomar para o caminho que você vai seguir. E você tem duas alternativas. Ou você olha para trás, olha para o seu passado, para o que você já fez, e você volta a continuar naquela mesma coisa, daquele mesmo jeito, sem querer, sem ter interesse de seguir, de estar buscando essas oportunidades, essas alternativas aí. E ou então você tem um outro caminho, uma outra possibilidade, que é exatamente arregaçar as mangas, sofrer o que tem que sofrer, porque toda vez que a gente for aprender algo novo, a gente não vai ser da noite para o dia, não vai ser uma coisa fácil, a gente vai encontrar pedras, muros, dificuldades, a gente vai encontrar diversas barreiras aí, mas que vai fazer com que a gente consiga dar o próximo passo. E entra dentro da live de ontem, esse percalço, pelo seguinte, porque se a gente está enfrentando nossas barreiras, nossos medos, nossas dificuldades, no final nós vamos nos tornar muito mais fortes. A gente vai conhecer, ou melhor, nós vamos nos tornar pessoas completamente transformadas, completamente diferente daquela pessoa que escolhia o caminho mais fácil, que escolhia o caminho mais largo, né? Então, são pontos que a gente tem que estar pensando, né? Não vai ser exatamente o ponto-chave da nossa live hoje, não é a pessoa que eu vou me tornar, não é o que eu vou ganhar no final, mas sim o que é que eu vou perder. Eu tenho que pensar muito nisso, o que é que eu vou deixar para trás, né? Porque a transformação está aí batendo na porta, a gente tem que arregaçar essas mangas e, e, e trabalhar. Trabalhar porque vai acontecer uma dificuldade muito grande, no meu ponto de vista, que a gente não está esperando. Claro que a gente está passando Uhum. agora por um caos na saúde, por um caos
de pânico, né, Kátia? Você tem mais propriedade para falar isso que aconteceu com você. Você pode até comentar nesses 2 últimos dias. Eu acho que trazer o exemplo vivo do que aconteceu com a gente é, é, é importante. Eu estava até pensando nisso, nem comentei com a Kátia. Desculpa estar te expondo aí. Mas o que eu acho importante é o seguinte: quando eu e a Kátia nos propomos a fazer isso, existiu em mim um medo, uma angústia, né? E chegou um ponto de eu falar assim, de não querer, de tentar desistir, isso do meu lado, né? Tanto que a Kátia falou assim, e amanhã, qual vai ser o tema que a gente vai discutir na live? Eu falei, e amanhã vai ter? Né? Então, esse foi o meu ponto, né? Quando a gente enfrenta o caminho, a gente acaba tentando, acaba buscando e acaba tentando desistir disso que está acontecendo. Mas a gente veio, dói, É, e a gente vai falar sobre essa questão também, né? Porque toda vez que a gente escolher o caminho sempre vai ser estreito, íngreme e cheio de obstáculos. Porém, nós faz, temos. é, desculpa. Nós tem, Fazendo queria fazer algumas colocações aí do que você falou, né? Na questão assim de escolher novos caminhos ou seguir pelo caminho que a gente já conhece. Então sempre é um desafio para a gente escolher novos caminhos, né? A gente tem receio, a gente tem medo, mas a gente vai ter muitas descobertas também. Quando a gente escolhe os mesmos caminhos, claro, é mais confortável para a gente, porque a gente já sabe o que é que a gente vai aprender, o que é que a gente vai passar por ali. Por exemplo, vou citar um caso real meu mesmo. Não é a primeira vez que eu saio do Brasil para morar fora. Eu já morei fora em 2014, então eu não foi uma decisão fácil, mas em síntese, só para exemplificar, eu fui morar na Irlanda. Eu fui fazer um intercâmbio e morei durante um ano na Irlanda. Hoje, desculpa, o ano passado, quando eu decidi vir para Portugal, então, assim, já foi diferente. Porque, assim, eu já sabia o que eu iria passar. Tinha coisas para mim que não foram novidade. Porque eu já tinha uma experiência, né? Quando eu fui pela primeira vez pelo caminho novo, no caso que foi a Irlanda, estava com muito mais expectativas, com muitos mais medos, né? E assim, e foi toda uma estrutura totalmente diferente. Mas quando eu decidi vir para cá, então algumas coisas eu já sabia mais ou menos o que era que eu ia passar. Então assim, já não foi tão difícil a decisão de vir, sabe? Porque e me precaver naquilo que eu já sabia. Claro, sempre tem algumas surpresas, e teve surpresas, né? Mas vamos dizer assim que eu já conhecia um pouco desse caminho. Né? A questão e aquela coisa que, né, que é dita, tem uma frase que é falada aí, insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Né? Então, se a gente As faz mesmas sempre as coisas do mesmas mesmo coisas, jeito, esperando resultados diferentes. se a gente faz as mesmas coisas sempre da mesma forma, como é que a gente vai ter resultados diferentes? Se a gente vai sempre pelo mesmo caminho para pegar um ônibus, por exemplo, para ir para o trabalho, ou se faz sempre aquele mesmo caminho, aquele mesmo roteiro para o trabalho, mais ou menos você encontra as mesmas pessoas, né? Dependendo da frequência que você já vai começar a encontrar mais ou menos as mesmas pessoas. Não vai ter grandes novidades. Agora, quando você tenta uma nova rota, às vezes ela pode estar mais livre, às vezes ela pode estar mais congestionada, às vezes ela é mais rápida, né? Se a gente tenta novos caminhos, a gente vai ter novos resultados, né? Seria mais ou menos também o que a gente está fazendo aqui. A gente está, ao invés de cada um fazer um projeto diferente, a gente resolveu se unir para fazer uma coisa para todo mundo. Uma vez que, assim, a gente vê muitas pessoas aí fazendo lives em dupla e a gente achou uma coisa legal, porque fica mais fácil também, né, assim, esse bate-papo, do que você ficar falando sozinha aí para a câmera.
né? Então, assim, isso foi uma das coisas que a gente colocou, fortalecer uma outra, dar apoio, né? E a gente podia falar também a questão da expectativa, né? Já entrar nas expectativas. Mas Né? Quando a antes de gente entrar na joga. expectativa, vamos recapitular para o pessoal o seguinte, que toda vez que a gente for passar por um momento de transformação, ou que a gente deseja, na verdade, a nossa mente, ela não está preparada para isso, né? Vai sempre estar acontecendo um caos, né? Vai estar sempre acontecendo alguma coisa que alguma perturbação, né, algum incômodo que vai te fazer tomar a decisão. Porque a gente não toma decisão só, hoje eu vou levantar aqui e vou tomar a decisão. Não. Sempre vai ter um fator externo, um fator que vai te levar a tomar essas decisões. A gente vai estar sempre em busca do melhor. Sempre. Nós, como seres humanos, nós sempre vamos estar em busca dos melhores. E aí, o que acontece? Toda vez que começar as perturbações, seja ela, por exemplo, no trabalho, por que algumas pessoas elas ficam trocando de trabalho o tempo todo? Porque existe esses incômodos, essas perturbações, né? Ou com o chefe, ou com colega de trabalho, ou não tá afim de levantar naquele horário. Sempre vai ter alguma coisa. Bom dia. Eu vou dar bom dia aí o pessoal que já entrou, né? Tid, Márcia, Dori. Então, bem-vindos aí à nossa live. Então, a gente está aqui comentando que para que a gente tenha um crescimento, sempre vai ter um momento de perturbação, sempre vai ter um momento de dificuldade, e a partir daí a gente começa a criar novos projetos. Que projetos são esses? Por exemplo, seria o projeto de... Bom dia, tia Tide, acordou. Então, vai ser, por exemplo, o projeto de você mudar de trabalho. E a gente percebe também muito isso na faculdade. Porque o que acontece? O estudante, ele decide ir para a faculdade. Mas a decisão, às vezes, não é uma decisão dele. Às vezes a decisão é um sonho do pai, né? Ele terceiriza, né, os seus projetos ali naquela fase. Então, é o sonho do pai, é o sonho do avô, né? É o avô que está pagando, então você vai fazer a faculdade que eu quero, né? Às vezes, Sem contar eu vou dizer Sem o meu contar exemplo. que muitas vezes a gente toma a decisão de ir para a faculdade, assim, normalmente, no meu caso, quando eu fui para a faculdade, eu fiz duas. Uma por falta de opção, vamos dizer assim, né? Na cidade onde eu morava, não morava nessa época, no Recife, eu morava em Caruaru, então, assim, eu fiz a faculdade que dentro da minha condição estava que eu podia pagar. Entende? Nem cogitava faculdade pública naquela. Nem tinha, eu acho, lá. E na época. Então, isso aí com o quê? Com 19 anos. Então, eu fiz um ano e abandonei a faculdade, porque não era absolutamente nada do que eu queria. Eu estava fazendo, não tinha um propósito. Eu estava fazendo por fazer, para dizer que eu tinha um curso superior, era a opção que eu tinha. Entende? Após a gente ter mudado para o Recife, ter morado no Recife, e aí sim eu fui fazer o que eu achei que o que eu me identificava, que foi a administração. Então, assim, eu adorei o meu curso, mas aí vem a questão, né? Colocando que muitas vezes, em geral, quando as pessoas vão fazer faculdade, ah, são adolescentes, então, assim, às vezes não está preparado para fazer a escolha, às vezes não tem um apoio necessário para fazer, ou faz aquilo que acha que vai se identificar, e na verdade, quando chega lá, está totalmente fora da realidade do que ele imaginava. Então, por isso, troca. E é E, muito comum as pessoas trocarem de curso, né? Opa, hoje foi você, Ione. Ontem fui eu que derrubei 2 vezes. Aí agora você pegou minha mania.
Pois é, né? Acontece. E isso que você está falando é interessante, Kátia, porque assim, tem adolescentes que tem que tomar essas decisões com 16, 17 anos de idade. No meu caso, quando eu era professora, eu contava exatamente isso. Eu tentei 12 vezes o vestibular. Queria porque queria medicina, queria porque queria medicina, e era isso que era importante para mim, era isso que eu queria. E esquecia de verificar. Primeiro a gente pensava no valor financeiro e me incomodava muito passar na frente do INSS, tá aquela fila enorme de pessoas com dificuldade, com problemas, e nos hospitais, nos prontos-socorros. Então, aquilo ali me deixava muito angustiada. Então, eu falava assim, olha, eu vou ser médica para acabar com isso. Era o sonho. Vou ser médica, vou acabar com isso aí, com esse percalço. Só que, depois de tentar 10 vezes o vestibular sem um resultado positivo, sem conseguir passar, a energia sua vai diminuindo, você vai se sentindo fracassado, você vai se sentindo a pior pessoa do mundo e você não sabe o que fazer. No meu caso foi interessante, eu ainda comentei muito com meus alunos na época, que eu simplesmente peguei o cartão do vestibulando que existia naquela época, no final do cartão, não sei se hoje ainda existe, é a pontuação máxima e mínima que estavam passando no curso. Então, eu peguei assim, olhei a pontuação mínima, os cursos que tinha a pontuação mínima, que era o que eu conseguia fazer. Depois de 12, você tem uma média do que você está fazendo ali. E peguei a pontuação máxima do cartão e eu falei assim, escolhi o meu curso dessa forma. Eu olhei ali e falei, olha, eu passo em artes e eu passo em biologia. Aí eu falei, artes? Eu vou ganhar dinheiro com artes? Eu não vou ganhar dinheiro com artes. Eu vou fazer biologia. E aí fui fazer biologia, né? Então, naquele momento eu fiz uma assinatura de desistência. Eu sou bem sincera em relação a isso, mas eu já não tinha condições físicas, psicológicas para continuar tentando um vestibular de medicina, para colocar aquele sonho para frente. E é interessante porque, assim, às vezes, muitos escolhem o curso, chega no meio do curso, não é o que quer, não é o que está satisfeito e desiste. Só que, no meu caso ali, eu fiz um parâmetro daquilo que eu gostava. Então, eu sabia que eu ia terminar o que eu comecei, né? Eu sabia que eu ia chegar até o final. Porque isso é um aprendizado. E hoje o que eu faço, muito do que eu faço, do meu conhecimento, vem da minha faculdade. Porque eu sei como funciona o sistema nervoso. Eu sei como que as células nervosas, elas captam essas informações e como que essas informações, elas se refletem no nosso sistema imune, nas nossas condições físicas, né? O que o nosso psicológico fica afetado. Então, com o passar do tempo, meu sonho, ele não deixou de existir, porque eu percebo hoje que eu ajudo muitas pessoas, né? Dentro daquilo que eu sempre sonhei, de estar tirando as pessoas daquela fossa, daquele buraco que elas estavam. Então, eu realizei meu sonho e a gente percebe que isso aí são momentos de perturbação. Existe a perturbação para você tomar a decisão. A partir do momento que você tem a perturbação, que você tem o incômodo, e o que eu quero deixar para o público é o seguinte, a dor, o incômodo é uma coisa
de Necessário. momento, ela é pouca ali. Muita gente E é deixa, necessário. mas muita gente deixa de tomar a decisão porque sofre, porque dói muito naquele momento, e na próxima na caminhada, no próximo passo, ele não sabe o que vai acontecer. E sempre vai estar doendo, e você vai dar mais um passo e vai doer um pouco mais. Por quê? Porque a gente está na zona de conforto, e quando a gente começa a expandir, começa a incomodar, as perturbações elas começam a ser maiores, o caos começa a ser maior. Né? A gente acha que não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, né? Que a gente não consegue passar daquilo ali que a gente está vivenciando. Mas o que acontece? A gente tem que ter um olhar no final, um foco lá no final, porque dói agora, mas a gente está buscando o prazer a longo prazo, a felicidade a longo prazo, né? Então, É assim, o propósito da caminhada, né? O propósito da caminhada, que a gente tem que. Como é que o pessoal fala, me ajuda aí, Ione? Que a gente tem que aproveitar o caminho. Seria mais ou menos isso, não exatamente com essas palavras. não, Mas a gente não, teria que não aproveitar o viver caminho, não é isso? é não viver o resultado. O resultado, ele é A importante, expectativa do resultado, na o verdade, né? resultado é importante, sim, mas o que faz a gente crescer, que faz a gente ser forte, é É exatamente o caminho, os né? enfrentamentos das dificuldades dentro daquele Do caminho, caminho. daquilo que a gente tá passando. E me veio aqui até uma metáfora, Kátia, de um menino que buscava água para a mãe dele. Só que toda vez ele buscava água, um balde estava furado, outro balde estava cheio. E aí o balde que estava normal, ele ficava rindo do balde que estava furado. E aí o senhor Uhum. passa e pergunta para o rapaz assim: mas por que todo dia você pega e busca água com esses dois baldes? Por que você não joga fora o balde furado? Por que você não desfaz disso aí? Né? Aí ele disse o seguinte: eu não desfaço do balde furado porque cada gota de água que pinga no caminho é uma flor que nasce. Observe o balde que estava perfeito, que estava sem problema nenhum, o lado dele é seco. O outro que tem seus defeitos, que tem seus problemas, que me causa, como é que chama? Que eu chego com ele vazio em casa, é o lado mais bonito que eu tenho. É o lado mais florido que tenho. Por isso, a causa da minha alegria. Então, não é a busca da perfeição, não é ser perfeito, né? Para a gente perceber aí nessa questão, né? Por que eu trouxe essa metáfora? Não é você fazer tudo certo, é você aprender também com seus erros, com as suas imperfeições e verificar que às vezes a nossa imperfeição é a nossa melhor qualidade. É o lado bonito, né? São as flores que nascem. São as flores que nascem no É caminho. o lado bonito do caminho, do caminho. E então, assim, e a questão da gente estava colocando, né, na expectativa, às vezes a gente fica na expectativa do final, do objetivo final. E Exatamente. cria, e cria uma certa, vamos dizer assim, decepções, vamos colocar dessa forma, no caminho. Porque achava que seria mais fácil, porque achava que teria mais pessoas para dar apoio. Então, assim, o importante é que quando a gente decide fazer algo, é decidir isso por a gente. É o nosso propósito, é o que a gente quer. Não dar tanto ouvidos às pessoas que, de certa forma, que a gente achava que ia apoiar e não apoia. Então, se a gente não vai lá, se a gente não faz, se a gente joga a expectativa para o outro, né, a gente às vezes recua e deixa de fazer. Então, e quando a gente deixa de fazer,
a gente acaba nos frustrando e muitas vezes jogando a culpa para o outro e não para nós mesmos. Queria falar alguma coisa? É a pergunta que eu quero deixar para o pessoal aí agora, é o seguinte, nesse momento que a gente está vivendo isso, o que é que está sendo um peso na sua vida? O que é que está te causando o medo, a dificuldade de criar algo novo, de fazer algo novo? Por exemplo, os empreendedores, de empreender, né? Os alunos, de montar seus horários de estudo, de buscar é, é, aulas, cursos online. O que é que está sendo um peso, né? Qual é a tua dificuldade? O que é aquilo que está te impedindo de seguir o caminho, de seguir a jornada, de realmente descobrir quem você é, né? De mudar o Porque caminho o que caso seja acontece? desconfortável, né? O que acontece? Nesse momento, ontem a gente comentou das máscaras, anteontem a gente comentou das máscaras, né? Nesse momento, quais são as máscaras que a gente tem que tirar, né? Que nós precisamos tirar, que nós queremos tirar, que essas máscaras que são peso para a gente, que é o que são as imagens que a gente quer passar para as outras pessoas, que na verdade a gente não é, né? É, pensar um pouco que tipo de muros a gente vai estar encontrando aí pela frente, que tipo de obstáculos, né, que a gente vai estar encontrando aí na frente, para a gente começar a encontrar armas, encontrar nossos pontos fortes, né, nossos talentos, nossas habilidades, quem são as pessoas que podem nos ajudar nesse caminho, nessa jornada, para que a gente. Eu até postei a questão, para quem é que a gente está fazendo isso? Porque às vezes a gente faz muita coisa pelo outro. A gente acaba dizendo muito sim, querendo dizer não. Então, pensar esses momentos aí que está nos causando todo esse desconforto para que a gente consiga seguir essa jornada com mais força e aprender, ter prazer na caminhada, nessa transformação que a gente está buscando. Porque é uma interiorização, né? Essa busca do eu verdadeiro, do que eu gosto de fazer, do que é melhor para estar fazendo naquele momento. A Simone está colocando aí, ó, é importante refletir neste momento o que tenho realizado positivamente. Quais as minhas construções? Exatamente. Então, aí, nesse ponto, foi a live de ontem que a gente fez, que a gente encontra nossas fortalezas, né? Porque a gente olha para trás e vê o que a gente já fez de bom também, né? Quem que a gente Que se tornou lá no passado. E a gente falou muito essa questão a ontem. gente desculpa, a gente falou, obrigada, Simone, primeiro, né, pela sua colaboração. A gente falou muito bem a gente falou a respeito disso ontem, né, da gente também olhar o que a gente fez de positivo, porque às vezes a gente está cansado de buscar novos caminhos, assim, às vezes tem algumas pedras no caminho, criamos expectativas, então, assim, para listar, eu até pedi, né, para as pessoas listarem, assim, as suas conquistas, porque é muito simples, a gente, muitas vezes a gente lembra de mais facilidade, né, todos os nossos problemas, o que a gente queria conseguir e não conseguiu, vamos dizer assim, mas esquece de nos fortalecer com aquilo que a gente fez positivo, com aquilo que nos fez bem. E isso nos dá energia para retomar e para ver novos caminhos. Então, a gente falou sobre isso também na live anterior de ontem, que né, a gente colocou aqui, está lá no YouTube.
A gente, quando comenta nessas fortalezas, que é dar esse ponto de verificar o quanto a gente já foi forte, o quanto a gente já foi bom, né, nas coisas boas para a gente conseguir dar o próximo passo, para a gente conseguir a jornada, mas a gente também precisa perceber o seguinte, o que é que a gente tem que deixar para trás, o que a gente tem que abrir mão, né? Porque existem muitas coisas que a gente faz que não são necessárias. Ontem a gente comentou da bateria carregada e às vezes a gente está ali fazendo algumas coisas que não precisam ser feitas. A gente pode delegar para outras pessoas, né? Então a gente carrega muita responsabilidade que não é necessário a gente estar carregando essas responsabilidades ali. A gente pode estar dividindo esse peso com outras pessoas e a gente pode estar deixando algumas coisas de lado, alguns preconceitos que a gente tem, né? São máscaras que a gente usa, o preconceito. Ah, não vou fazer isso porque acontece daquela forma. E de certa forma, eu até conversando com uma colega, eu falei, vamos fazer uma live e tal. Ah, não, porque eu não vou fazer vídeo. Então, são preconceitos que você carrega em si que te impede de estar ajudando o outro, de estar fazendo algo diferente. E esse momento é um momento de tomar consciência, né? É um momento, a Simone colocou aí, procurar analisar também o que este é um momento de aprendizado. Exatamente, é um momento que você vai tomar consciência. A gente está chamando aqui esse aprendizado de consciência, né? Daquilo que a gente tem que buscar, daquilo que a gente está buscando, da pessoa que a gente quer se tornar nesse momento. Porque no final da jornada, nós não seremos os mesmos. As pessoas que estão no mundo, né, gente? Isso aí é uma questão do mundo. Kátia está lá em Portugal, eu estou aqui no Brasil. E a mesma atitude, não entrando em questões governamentais, mas as mesmas atitudes que foram tomadas na China, na Rússia, na Itália, em Portugal, aqui no Brasil, foi a quarentena, foi o afastamento social. Essa foi a forma que o governo conseguiu encontrar para que conseguisse diminuir o caos na saúde pública, né? Na sociedade. Porque o problema não é o coronavírus. O problema é o enfrentamento do pico da doença. Muitas pessoas ao mesmo tempo adoecendo, o sistema de saúde não dá conta. Então, a gente entrou para dentro de casa. Então, muitos deixaram de trabalhar, muitos se tornaram desempregados porque foram demitidos. Muitas lojas, pequenas empresas foram fechadas, né? E muitos se reinventaram, botaram delivery, começaram a fazer campanha no WhatsApp, começaram um boca a boca muito grande, porque a gente não podia Novos deixar... negócios, também as pessoas estavam abertas, quem estava, né, aberta a novas oportunidades, aproveitou o momento, né, Fizeram muita campanha de de promoção, né? A gente viu aí infinitas escolas fazendo certificações, promoções de certificações gratuitas e conseguiram vender, né? Onde um dos cursos que eu fiz, o cara falou assim, olha, eu consegui vender essa semana mais do que eu vendi o mês de fevereiro todo. Então, é você se reinventar. Você entrou para dentro, que a gente vem falando, né? Que é uma transformação, a metamorfose que você vai estar se passando neste momento. Então, você está ali como uma lagarta, que era o que a gente vivia no passado. Todo mundo livre, todo mundo aberto. E é interessante que bateu de frente com muitos princípios, né? Que é o livre-arbítrio, o direito de ir e vir. Foi tirado. Foi tirado isso. E no momento que teve esse baque, ontem eu conversei com uma amiga em Montes Claros
E ela disse exatamente, eu estou passando a dificuldade, porque tem muitas famílias que tem seu marido, tem seu filho, está morando com o pai, e eu estou sozinha. Então, tem momentos que eu não tenho vontade de nada. E essa quarentena está me perturbando. Então, do mesmo jeito que essa pessoa comentou comigo esse tipo de assunto, é exatamente por isso que a gente está aqui fazendo essas lives. Para que essas pessoas, elas comecem a ter uma reflexão completamente diferente, né? Para que elas não pirem, né? Não cause problema, porque vai haver uma mudança. Imagine como essa pessoa ela vai se sentir no final dessa quarentena. Quando abrir as portas, né? É uma coisa que eu sempre comento com a Kátia. Quando abrir, vai acontecer o seguinte, as pessoas vão ter fobia. Fobia das outras pessoas, medo das outras pessoas. Ou então vai criar um desespero, né? De querer todo mundo ir para rua, para shopping, para parque, para tudo quanto é lugar. Aqui o estado de emergência vai até o dia 2. Termina dia 2. Então, assim, algumas coisas vai começar a reabrir dia 2, né? Vai começar a reabrir aos poucos. Para que não vai voltar ao normal assim. Né? Foi Aqui essa semana abriu a feira livre, né? Só que da seguinte forma, todo mundo usando máscara e álcool em gel em todas as barracas. E a semana que vem eu fiquei sabendo que vai abrir o comércio. Só que a portaria na Bahia é o seguinte, todo mundo de máscara. Então todo mundo vai ter que estar se protegendo e protegendo o outro. Porque se eu não tenho, eu não pego. Né? Eu estando de máscara, eu não pego. E se eu tenho, eu não passo. Então, a fala aqui é essa. Não sei se vai funcionar, a gente não sabe como é que vai ser, mas também tem aquelas pessoas que são resistentes, né? Que vai insistir, sair sem máscara, que vai fazer esse tipo vai bater de frente, né? Porque tem todo tipo... Não aceita fácil, né, as coisas que são colocadas, né? Tem uma certa resistência a fazer o que tem que ser feito. E pegando esse gancho, a gente pode utilizar isso para em outros momentos, né? Às vezes a gente tem uma certa resistência de fazer o que é necessário. O que faz muitas vezes a gente andar em círculo, fazer sempre a mesma coisa, não aceitar o novo, não aceitar novas possibilidades, né? Tá ali resistente. Quantas pessoas não se acomodam nas suas profissões, sem buscar algo melhor, sem se atualizar, e fico ali, naquilo para anos-luz. Pegando o gancho do que a Simone colocou aí, a gente tem que se perguntar agora o que é que precisamos aprender para a gente dar o próximo passo, para a gente seguir essa jornada. Porque a cada momento que a gente estiver caminhando nesse autoconhecimento, né, nessa conscientização do eu, nesse espaço, nesse movimento, né, do Covid-19, o que é que a gente precisa aprender? É uma habilidade de marketing, fazer um vídeo. O que é que eu posso contribuir para conseguir seguir em frente, né? Enfrentar esses medos que existe, né? O medo social, o medo de pegar a doença, o medo de não ter condição hospitalar para enfrentar isso, né? Que é a realidade desse instante aqui. Ou então, por exemplo, o seu Técio, né? Quais são os meus medos de não ter dinheiro para pagar o meu funcionário? Como é que eu vou fazer? Fornecedor.
o fornecedor não entregar, porque aqui também teve esse problema, né, de restrição na quantidade de alimentos que são vendidos. Cada pessoa só pode pegar X quantidade de material. Por quê? Medo, porque o fornecedor não está chegando, né? Tá tendo o trânsito livre dos caminhões, para passar a mercadoria, mas o medo, muita gente parou. Aqui, por exemplo, alguns restaurantes fecharam as portas e os seus proprietários se isolaram na roça, né? Com medo disso aí. Então a gente tem que enfrentar essas dificuldades que está acontecendo, né? Por exemplo, os professores têm que enfrentar dificuldades, não tem uma câmera, não sabe fazer um vídeo, não sabe fazer uma live. Quem eu posso pedir ajuda, né? Quem pode ser o meu mentor? Quem pode me ajudar nesse sentido para me mostrar como eu me posicionar diante da câmera, como eu posso estar conversando, como eu posso estar passando esse conteúdo. E outra coisa... Porque a gente não precisa seguir o caminho sozinho, né? E duas coisas que eu queria colocar importante, que a gente não precisa seguir esse caminho sozinho, não precisa passar por essas descobertas sozinhas, não precisa também colocar tanta expectativa no outro e no final da jornada, vamos colocar assim. E por último, é importante a comemoração das conquistas, mesmo que aparentemente seja pequena, mas o que é pequeno para um pode não ser para outro. O que um tem uma facilidade imensa de fazer vídeos, por exemplo, que a gente vem sempre citando nisso, porque era uma dificuldade que as pessoas vêm colocando para a gente, mas para outra não é tão simples assim. Então, quando essa outra que não é tão simples consegue fazer, claro que ela tem que comemorar. E a partir do momento que ela começa a refazer, ela vai se sentir mais confiante, vai se sentir melhor. Vai fazer cada vez melhor. É engraçado isso aí que você comentou, né, de comemorar as pequenas conquistas, porque uma das dificuldades que eu tive com o meu menino foi que ele continuasse acordando cedo no horário de ir para a escola, né? E eu acho que é uma coisa que muitos pais estão enfrentando, essa questão dos horários, porque você estando em casa, ainda mais aqui que começou a fazer um friozinho, aí você quer ficar realmente na cama um pouco mais. E hoje de manhã eu acordei para cuidar da minha pequena e fui na cozinha arrumar o remédio, porque ela estava passando por um problema de saúde. Então, fui colocar um remedinho, fazer o remedinho. Aí o outro chegou. Então, eu tenho que comemorar essa conquista, porque foram dias eu botando ele para dormir cedo, para ver se ela acordava cedo. E ele está acordando cedo. Não me importa se é para assistir televisão, se é para brincar no videogame, se é para fazer uma aula, porque já aconteceu dele acordar cedo, a primeira coisa que pega todas as atividades que veio da escola, fazer tudo e para depois ele chegar e falar assim, mãe, eu posso jogar videogame? Então é comemorar as pequenas vitórias e a gente tem que comemorar isso todo instante, gente, todo instante. Eu mais a Kátia aqui, eu tenho certeza, eu vou falar por ela e por mim, porque eu tenho certeza que a gente está muito feliz desse trabalho que a gente está fazendo aqui, porque a gente está abrindo oportunidades, né, e criando forças para aquelas pessoas que não estão tendo ainda coragem de enfrentar essas dificuldades, mas elas estão conseguindo sair da live e enxergar uma oportunidade, o que ela pode fazer ali de melhor no seu dia. Eu tenho certeza que algumas pessoas, elas já estão fazendo ali a sua escrita à noite para que no outro dia consiga fazer bastante coisas, né? Que acordar, na hora que acordar, começar a fazer e começar a ver que ela tem condição de ir mesmo eu falo assim, que é uma prisão de portas abertas, né? Mesmo nessa prisão de portas abertas, ela consiga fazer esse pequeno aí. E o que a gente tem que ter em mente é não criar expectativa. Por exemplo,
A gente não está esperando que tenha 300 mil pessoas aqui dentro dessa live. Se tiver uma, a gente já está agradecido, porque a gente está mudando essa uma, a gente está ajudando essa uma a conquistar. Mas se vocês que estão aí assistindo, gostou do que a gente está falando aqui, gostou do conteúdo que a gente está passando, convide seus amigos, porque aí o Instagram vai entender que vale a pena essa live, ele vai passar para outras pessoas, ele vai convidar outras pessoas. A gente não está com expectativa, a gente não está criando expectativa do que vai acontecer lá na frente, né? Então, mas a gente está criando expectativa da jornada, da caminhada, porque essa sim, a gente está querendo fazer o melhor, dar o melhor que a gente pode aqui. Eu acho que a mensagem de hoje é exatamente essa, não criar expectativa, não ficar esperando que o outro fale, nossa, foi a melhor live, foi um show e tanto, né? A gente quer passar a mensagem. Quando a gente se reuniu para fazer essas lives, né, uma das coisas que a gente colocou foi isso, né, Ione? Olha, vamos fazer. Se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Então a gente começa, decidiu logo qual foi o dia que a gente iria começar, os temas que a gente iria abordar, a frequência. E sem colocar aquela... A gente sabia que não ia aparecer 1.500 pessoas, assim, não, nem... O propósito seria ajudar quem viesse, o propósito seria nos fortalecer, o propósito seria a gente começar a fazer e ajudando a quem... Olha, eu falei para Ione, na primeira live que a gente fez, depois ela ligou para mim. E aí, o que é que você achou? Tal? Eu disse, olha, eu achei ótimo. E será que as pessoas, ela colocou para mim, né? Será que as pessoas gostaram também? Eu disse, olha, provavelmente sim. E alguém a gente deve ter agradado. Alguém a gente pode ter ajudado em alguma coisa. Então, o propósito é esse. Né? Seja uma, seja 10, seja 1.000, quanto mais melhor, óbvio. Mas seja uma, seja 10, seja quantas forem, ou se não tiver ninguém aqui, a gente vai fazer da mesma forma, porque alguém vai assistir depois dela gravada e pode ser que isso ajude a essas pessoas. Então, o que a gente quer é isso, né? Fazer o nosso caminho, descobrir os nossos caminhos, né? E amanhã acho que a live vai ser bem desafiadora, né, Kátia? Porque a gente vai entrar em uma discussão aí bem... Não, vou deixar no ar aqui pro pessoal, né? Porque a cada dia a gente está trazendo uma novidade, de certa forma a gente está trazendo algumas ferramentas, algumas reflexões para ser feitas, né? Que as pessoas elas têm que começar a falar. Deu uma pausa aí no teu vídeo. Deu E uma pausa aí, olha. voltou, Kátia? Olha, voltou. Ah, Travou, mas voltou. Já voltou. tá. Então, o que a gente tem que imaginar é isso aí. É o que a gente está falando, sabe, gente? A gente está fazendo uma caminhada com vocês, né? Enxergar o problema como uma oportunidade, buscar forças para você criar a oportunidade certa e tirar as máscaras, né? Tirar o peso, aquilo que não é importante para naquele instante ali, né? Eu acho que a fala é essa. Isso, exatamente. Né, a Titi estava falando aqui.
em Lisboa, que gostou muito, foi um sonho. E com certeza para. Eu estava falando da Tid, né? Que falou que faz um ano que ela É, estava aqui em Portugal. Muito, muito bom. Com certeza, ó, foi um caminho que ela trilhou, né? Porque ninguém decide viajar assim para um país para outro da noite, podia pegar as malas, tá, vou, sem nenhum planejamento. Ou seja, é o caminho que a gente percorre, seria o planejamento da viagem, né? uhum. Mas então eu quero agradecer a todo mundo que colaborou, que participou, que entrou na live, né? Então, assim, que amanhã tem mais, né, com um novo tema bem instigante aí para a gente discutir. E espero que as pessoas, que a gente tenha contribuído de alguma forma e amanhã que as pessoas compareçam. Mesmo, mesmo horário. Hoje teve bastante conversa, né? Interação, né? Eu tava observando que essa interação é legal É acontecer, muito né? bom. Porque é gostoso a gente ver que a gente não está sozinha aqui, que a gente está ajudando de alguma forma, né? Com o pouco que a gente tem, mas com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Ainda mais num domingo, num domingão desse, que todo mundo quer ficar curtindo preguiça, né? Mas o momento não é de preguiça, o momento é da gente começar a criar, né, gente? Eu acho que a verdadeira fala é criar sem expectativa, sem ficar ah, eu sou feia, eu tenho defeito, tenho um nariz grande, tenho um olho grande, eu faço um desenho horroroso, mas eu estou fazendo, né? Então, acho que é o momento da gente ser o fazedor aqui para a gente conseguir o melhor aí, né? Eu vou deixar aqui o meu muito obrigado a Márcia, a Simone, a Tide. Tem um rapaz aqui atrás também que entrou é, a Luana, né, ao Marcos, ao Júnior, Cleia. Nossa, muita gente hoje. Socorro entrou Walter, agora. Obrigada, Socorro. Pena que a gente já está acabando. Dori Lobo. Eu vou tentar deixar Isa. Nossa, muita gente mesmo na nossa live aí. Eu agradeço imensamente, porque hoje é domingo, gente, né? Então, é Vai ver gratificante se consegue. demais. A Ione, como está sendo transmitida pelo Insta da Ione, ela não está conseguindo deixar gravado, né? Mas a gente está colocando. Vamos ver se hoje consegue, né? Deixar gravado. E a gente também está colocando no nosso YouTube. Kátia Alves e Ione Júlia Trindade, né? Assim? Ou é Júlia Ione Coach. Trindade? Ione Ione Júlia Júlia Couto. Coach. Pronto. Isso, O de mesmo ontem eu aí. não Vamos ver consegui se. subir, deu algum problema. Tentei 2 vezes ontem e não consegui, mas o primeiro tá lá. Quem quiser ver, é só ir lá na página do YouTube que tá lá. Então, gente, vamos ficando por aqui. Um grande domingo para vocês. Muita paz, muita saúde. Fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem da mente de vocês, cuidem do negócio de vocês, sejam bastante criativos e deixem a expectativa de lado. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, Kátia. Tchau.